Meus irmãos, minhas irmãs, que alegria! Diácono Deusmar Andrade está aqui com vocês, partilhando hoje sobre a Palavra Encarnada. Nossa meditação hoje se encontrará no livro de Lucas, capítulo 9. Não se esqueça de você também pegar a sua Bíblia e fazer sua lexia de vida. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido, outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, olha que interessante. O contexto da passagem de hoje precisa ser entendido em continuidade, acredito que com o Evangelho de amanhã, que fala quem dizem os homens ser o Filho do Homem, né? E as respostas são as mesmas, né? Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, ou algum dos profetas que ressuscitou. Sendo que, ao invés de Jesus perguntar para os seus discípulos, aqui é Herodes que questiona isso, né? E é interessante ver que Herodes, não foi ele que mandou matar Jesus, foi o pai dele, né? Que também tinha o nome de Herodes, naquela perseguição aos jovens inocentes quando Jesus nasceu, né? A gente lê isso no comecinho do Evangelho de Lucas. Mas é interessante ver que essa curiosidade de Herodes não era tanto para entender a mensagem de Jesus, para saber quem Jesus era. Inclusive, no filme A Paixão de Cristo mostra que o último contato de Jesus com Herodes, antes de ser crucificado, Herodes está só preocupado em saber de algum milagre, ver que Jesus faça algum sinal. De fato, a gente pode ver em Herodes a mentalidade daquela pessoa supersticiosa, daquela pessoa que, de fato, até quer escutar um pouco sobre Jesus, mas não quer mudar de vida. Tipo assim, não quer deixar que a palavra de Deus toque profundamente o coração dela, que de alguma forma Jesus seja o centro, né? Na verdade, Herodes, a gente nota isso muito claro. Olha, quem é esse? Eu não mandei degolar João Batista. Ele é o Senhor. Ele é o quem manda, vamos dizer assim, né? Que é o Senhor da vida, né? E ele queria ver Jesus. Na verdade, o nosso contato com Jesus deve mudar a polaridade da nossa vida, se você entende essa comparação, né? De você deixar de ser o centro de si mesmo, fechado no seu egoísmo, na sua indiferença, e começar a deixar que Jesus seja o centro. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? Essa vã curiosidade de Herodes muitas vezes se manifesta também nas pessoas do mundo. Pessoas que muitas vezes buscam Jesus não por aquilo que Jesus é, pelo Deus encarnado que se faz presente na humanidade, mas buscam pelo que Deus pode fazer por eles. No fundo, aquela pessoa continua sendo o centro da própria vida e de alguma forma Deus é o servidor dessa pessoa. Que prejudicial é, meu irmão, quando esse encontro deixa de ser um encontro salvífico e começa a ser um encontro condenatório. Condenatório, Deusmar? Isso. Condenatório porque aquela pessoa se encontrou com a verdade, mas o seu coração, infelizmente, estava fechado a ela. Condenatório não porque Deus é castigador e quer que todo mundo seja submisso a ele, não. Mas porque diante do fato do Verbo encarnado, de um Deus que ama profundamente, aquele homem permanece com o coração fechado. Permanece sendo o Deus de si mesmo. Não deixa que Deus seja Deus. Né? Deus é Deus, eu quero ser um adorador. Né? Mas ele, de uma maneira muito egoísta, fecha o seu coração de maneira absoluta a Deus. Portanto, não se abre a salvação. Se ele entendesse, o pai dele entendesse, Herodes o Grande, né? Que Jesus não veio para competir com os reinos desse mundo. Se Herodes, entendesse que a mensagem de Jesus não era para tirar o seu reinado, mas para instaurar o reinado de Deus, da qual ele também poderia ser participante, se exercesse sua função com justiça, com dignidade, sendo fiel à mensagem de Deus. Mas não, o coração dele se fechou, meus irmãos. É muito importante que na meditação de hoje nós também nos questionemos: como é que é o meu coração perante Deus? Será que eu tenho um coração fechado, um coração machucado pelas minhas próprias penas?
tão marcado pelas minhas próprias preocupações que não consigo ao encontro do outro, sair do centro da minha vida. E é nisso que o amor do abandonado ele tem muito a nos ensinar. Porque quando nós amamos o abandonado, Jesus naquela situação de maior abandono, os mais pobres, não tem como a gente pensar nos nossos problemas como se eles fossem tão grandes assim, pessoal. Não tem como nós ficarmos presos no nosso egoísmo, porque nós tocamos na carne sofredora de Cristo, que de alguma forma atualiza a paixão de Cristo na humanidade. Então, de alguma forma, de maneira mística e espiritual, eu toco também na minha própria salvação. E isso não tem como me deixar indiferente. Isso não tem como me deixar preso em mim mesmo. Só se eu for, de fato, um homem com um coração muito fechado, que, ao final de contas, só quero ver o próprio Deus realizando a minha vontade. Que Deus nos livre disso, meus irmãos. Que o nosso coração não seja como o de Herodes, mas seja como o de Pedro, que, ao final de contas, proclama: Senhor, Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.